Somos cristãos. Nós temos orgulho de dizer isso. Estufamos o peito e dizemos, somos cristãos. E isto é a nossa grande alegria, a nossa grande felicidade, fazer parte do reino de Deus, ter Cristo no nosso coração. Somos cristãos. O canal Ensino e Palestra é um canal cristão, respeitoso a todas as demais religiões, a todas as demais convicções religiosas, mas deixando firme essa certeza, somos cristãos. E neste primeiro trimestre de 2025, que recém está começando, recém começamos o ano, recém começamos o trimestre, estamos recém adentrando, recém começando, recém iniciando o estudo da segunda lição, mas já estamos muito motivados. Já estamos muito motivados pelo que vem por aí. No nosso segundo trimestre, na companhia do pastor Ezequias Soares, que é o nosso comentarista desse trimestre. Aliás, o pastor Ezequias é graduado em hebraico, ele já esteve várias vezes em Israel, dezenas de vezes em Israel, ele é mestre em ciência e religião, é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, é ministro do Evangelho, comentarista da revista Lições Bíblicas e está nos brindando com um trimestre primoroso em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje a lição número 2 marca a posição. Somos cristãos. Hoje vamos continuar no estudo de eclesiologia. Eclesiologia será o tema da lição de hoje. Nós ainda teremos no trimestre a Trindade, nós teremos cristianismo, nós teremos teologia, nós teremos cristologia, nós teremos amartiologia, soteriologia, enfim, um trimestre onde nós vamos passear pelas principais doutrinas da fé cristã, onde nós vamos passear pelas principais disciplinas da teologia sistemática e você já está sendo convidado para estar conosco durante esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Vamos juntos para aprender juntos da palavra de Deus e juntos nós destrincharmos as heresias, conhecer elas, como os seus fundadores, como os seus expoentes pensam elas e como nós devemos refutá-las. Tudo isso está nos aguardando no nosso primeiro trimestre e eu quero convidar você para estar em cada uma das lições, em cada um dos vídeos. Por isso, já inscreva-se no canal, já deixe seu like, já marque ali o sininho, ative ele e nós estaremos a cada dia, a cada semana em que postarmos o vídeo, anunciando para você através da plataforma que o vídeo está no ar. A você que já faz parte da nossa comunidade, meu muito obrigado. Meu muito obrigado, com muito prazer, com muita alegria e com muita satisfação de ter você aqui. Vamos então ao nosso segundo encontro. O segundo encontro do trimestre vai marcar posição. Somos cristãos. Vamos então à nossa lição de hoje. Lição número 2. Somos cristãos. Nosso textuário. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Está lá em Atos, capítulo 15, versículo 19. A nossa verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A nossa leitura bíblica em classe é bem extensa, está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, vai do versículo 1 ao 9 e depois lá no versículo 14. No início do cristianismo, a estrutura do pensamento intelectual do século II estava baseada em 2 vertentes: legalismo judaizante, ou apenas judaizante, ou apenas legalismo, e o segundo movimento denominado filosofia grega, porque esses 2 movimentos disseminaram muitas heresias. Nós vamos analisar hoje, especialmente, unicamente, na verdade, os judaizantes ou os legalistas. Vamos saber quem eram eles e o que eles pensavam. Nosso primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém, objetivo da reunião, Tito e a circuncisão.
Bom, a lição de hoje, ela fala sobre alguns acontecimentos na vida de Paulo. Então deixa eu fazer aqui um rápido relato, muito curto, muito raso, sobre os acontecimentos na vida de Saulo, que estava ali entrando em Damasco, ouviu uma voz, os seus que estavam com ele, seus liderados, também ouviram a voz, mas não viram a ninguém. Saulo ele fica imediatamente cego e é levado para a casa de Judas, ali na rua direita, em Damasco. Permanece por 3 dias cego, e durante esses 3 dias ele não comeu nem bebeu nada. Foi um jejum completo. E em Damasco tinha um homem de Deus, um servo do Senhor chamado Ananias, e esse servo de Deus, em uma visão, recebe a ordem para ir falar com Saulo, o que deixou ele muito temeroso. Mas, como era Deus quem estava falando, ele foi lá, conversou com Saulo e orou por Saulo. Saulo recobrou a visão, ele batizou Saulo. Saulo começou a pregar ali em Damasco, declarando que Jesus é o Filho de Deus. Depois Saulo vai para o deserto, depois volta para Damasco, depois vai para Jerusalém, depois retorna para sua casa lá em Tarso. E lá em Tarso vai Barnabé buscar Saulo pela mão para levar ele para Antioquia. E ali em Antioquia, Saulo e Barnabé formam a primeira dupla missionária. E aí começa o trabalho efetivo daquele que seria o grande apóstolo dos gentios, Paulo. Então Paulo, enfim, depois é aceito pelos apóstolos e, excetuando Jesus Cristo, é o personagem mais importante do nosso Novo Testamento. Bom, Paulo, ele teve muito êxito em sua jornada, porém teve muitos problemas, muitas dificuldades. Como nós falamos, esses dois grupos, eles incomodaram muito, mas o primeiro grupo, os judaizantes, é aquele que nós iremos focalizar aqui. É importante mencionar, nós já vamos trabalhar no segundo tópico, porque nós estamos seguindo aqui a linha de raciocínio da revista. Então nós no segundo tópico iremos definir os judaizantes. Calma aí, só um pouquinho que nós já estamos chegando lá. Coloque aí no seu caderninho, escreva aí e vamos tentando aqui obedecer aqui a disposição dos assuntos que a revista ela elaborou. É importante mencionar que Paulo não era judaizante. Ao contrário deles, Paulo não via necessidade dos novos conversos passarem pelo processo da circuncisão. Aliás, esse fora um dos temas amplamente debatidos no primeiro concílio de Jerusalém. Nós já vamos falar também sobre esse concílio. De novo, nós estamos seguindo aqui a sequência da revista. Eu pensei em fazer uma sequência diferenciada, mas eu resolvi por fim seguir os tópicos e subtópicos aqui da lição. Bom, então Paulo ele é tão contra os judaizantes e recusa-se terminantemente a circuncidar um auxiliar seu, Tito. E aqui o nosso primeiro tópico, lá no subtópico número, deixa eu ver aqui, Tito e a circuncisão, subtópico 3, vai falar sobre esse dilema que aconteceu, porque os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, porém Paulo não quis fazê-lo. Não quis circuncidar a Tito. Mas por que Paulo não quis circuncidar Tito? Bom, tem uma razão muito interessante para isso. Tito era grego. Então, Paulo não sentia necessidade de circuncidar um grego, porque a circuncisão era uma prova visível, era um sinal visível entre Deus e o seu povo, o povo judeu. Mas por que Paulo não agiu, então, da mesma forma como Timóteo? Porque Paulo circuncidou Timóteo. A resposta era simples. É muito simples, na verdade. Timóteo era filho de judia. Embora seu pai não fosse judeu, a lei preconizava que, sendo filho de uma judia, ele era considerado judeu. E o judeu deveria obrigatoriamente ser circuncidado. Se dependesse da mãe de Timóteo, com certeza ele seria circuncidado. Com absoluta certeza. Já no 8º dia, que era o tempo que deveria ser feito a circuncisão. Com certeza sua mãe queria que isso acontecesse. Porém, o pai
certamente não teria concordado com o tal ritual. Por isso, Timóteo, já adulto, não havia ainda passado pelo rito da circuncisão. Então, Paulo vai lá e circunda, faz a circuncisão em Timóteo. Timóteo tinha base, tinha raiz, tinha estrutura, tinha conhecimento, e Paulo sabia que ele estaria pronto para enfrentar as afrontas que viriam. Já Tito, como era grego, Paulo não via aí nenhuma razão para que ele fosse circuncidado. E os judaizantes tiveram que engolir em seco isso. Tiveram que engolir em seco essa decisão de Paulo. Nosso segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja, o espanto do apóstolo, quem eram os judaizantes, o clima de tensão. A igreja nasceu judaica. Parece soar estranho essa afirmação, porém ela deve ser entendida em seu contexto. Os primeiros conversos, ao que se chamaria posteriormente de cristianismo, eram, na verdade, cidadãos judeus. A igreja nasceu em solo judaico. Os discípulos eram daquela terra. Os ouvintes no dia de Pentecostes, na sua maioria, eram judeus, vindos de várias partes do mundo para a celebração. Celebração daquela que era uma das principais festividades do povo judeu, o Pentecostes, o dia de Pentecostes. É claro que haviam pessoas de outras nacionalidades também ali, que aliás ouviram o discurso de Pedro em suas línguas maternas, o que eu considero a primeira tradução simultânea da história. Como o ambiente era judaico, logicamente a cultura e os costumes judaicos influenciaram o nascedouro da igreja. Porém, nós não devemos afirmar em hipótese alguma que o cristianismo foi uma continuidade ou uma dissidência do judaísmo. Muito menos um outro grupo que se somaria aos diversos existentes no judaísmo, porque o judaísmo era dividido em vários partidos ou vários grupos, por exemplo, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes. O cristianismo guardava como semelhança fundamental com o judaísmo a crença em um único Deus. Ambas eram religiões monoteístas. Sim, o cristianismo também, assim como o judaísmo, era uma religião monoteísta e permanece assim. Mas o que incomodaria a liderança judaica era a crença em Cristo, que daria nome ao movimento. Crença que esse Cristo seria o Messias, o enviado por Deus. Soava estranho neles essa afirmação. A crença que, para nós, é uma regra basilar, para o cristianismo era uma regra basilar para ser admitido no movimento, crer em Jesus como o Messias, como enviado por Deus, porque eles não acreditavam, e na grande maioria dos judeus, hoje ainda, infelizmente, não acredita ser Jesus Cristo o Cristo, embora muitas conversões já existiram no mundo judaico, e continua ainda a existir, felizmente. Mas como foi a conversão dos judeus? Foi grande o número de judeus conversos à nova doutrina. Primeiro, a doutrina era conhecida como o caminho, uma referência à fala de Jesus, ali em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos argumentam que tal denominação dada ao movimento foi de ordem jocosa, um deboche, uma piada. Outros não entendem assim. Posteriormente, um outro título foi expressado, e esse título definitivamente entra para a história: cristianismo, a partir de uma comparação dos seguidores de Cristo com o seu mestre. Isto foi retratado lá em Atos capítulo 11, 26, que diz que lá em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Os discípulos, pela primeira vez, recebem a nomenclatura de cristãos. Na medida que o tempo ia passando, o evangelho alcançou um novo grupo de pessoas, os gentios. Gentil
para você ter conhecimento, é toda e qualquer pessoa que não é judeu. Gentil era toda pessoa que não era judia. Os judeus tinham para si que era um povo escolhido por Deus, e eles sabiam disso. Pena que não se comportavam como tal. Pena que abriram mão de ser a nação sacerdotal, uma nação peculiar, um povo peculiar, que está lá em Êxodo capítulo 19 e versículo 6. Mesmo sendo desobedientes à vontade de Deus, eles ainda assim se consideravam povo eleito. E essa crença, embora legítima, fazia com que desprezassem as pessoas que não faziam parte do seu povo. Para eles, só poderia ser salvo quem fosse judeu, ou quem se convertesse ao judaísmo. E nisso, o número de pessoas gentílicas que aceitavam o evangelho do reino ia crescendo, ia aumentando dia após dia, e consequentemente os judeus iam perdendo espaço. Porém, eles não admitiam isso. Houve um dilema que se arrastou por muito tempo e que apenas foi resolvido com o primeiro concílio de Jerusalém. O tal dilema dizia respeito ao fato de que muitos judeus, ao abraçarem a fé cristã, fizeram questão de trazer consigo os antigos costumes do judaísmo, como, por exemplo, guarda irrestrita da lei mosaica, guarda irrestrita dos dias de festa judaicos, guarda irrestrita da circuncisão. Ou seja, eles receberam a Cristo, reconheceram a Cristo como Salvador, no entanto, tinham convicções próprias de que não bastava isso. Tinham que guardar os costumes judaicos para alcançarem a plenitude da salvação. E não apenas eles adotavam tal costume, como também faziam exposição pública dessa sua convicção. Porém, não ficaram restritos ao seu grupo, os judeus. Queriam que os não-judeus, também conhecidos como gentios, ao aceitarem a Cristo, também procedessem da mesma maneira. Na verdade, impunham tal condição para a salvação. A bem da verdade, os judaizantes queriam que os gentios primeiro se tornassem judeus, para somente depois se tornarem cristãos. Então esse grupo, que foi conhecido como judaizante ou ainda legalistas, tinha essa convicção. Para eles, a obediência à lei era princípio basilar para adquirir salvação. O cristianismo não pregava contra a lei, mas não a colocava como pilar essencial. Um estrangeiro viver como judeu, a aceitar seus costumes, seus ritos, sua prática de vida, o denominava um prosélito, um converso à religião judaica. Agora isso também seria requerido para os estrangeiros que se convertessem ao cristianismo. Um judeu ortodoxo não aceitaria Jesus como Messias, muito menos como Filho de Deus. Esse judeu jamais se converteria a outra religião. Por outro lado, um judeu que abrisse mão de sua ortodoxia e abraçasse o novo estilo de vida, geralmente iria levar consigo a bagagem judaica. Para os apóstolos, tudo bem. Poderia ser assim. Aceitavam que isso acontecesse. Eram judeus. Se aceitassem a Cristo, poderiam guardar a lei de Moisés. Poderiam ser leais à circuncisão, sem nenhum problema. O que os líderes da igreja definitivamente não aceitavam é que essa vivência judaica, digamos assim, fosse exigida dos gentios, dos não-judeus, dos não-nascidos judeus. E os líderes da igreja decidiram no Concílio de Jerusalém que esses costumes eram estritamente judaicos e não poderiam ser exigidos aos recém-chegados à religião cristã. Simples assim. Os judaizantes queriam o protagonismo. Parece que não aceitavam que os líderes constituídos da igreja determinavam. Saíam em viagens para espalhar sua doutrina e ainda por cima se diziam enviados pela igreja de Jerusalém. Porém, o líder local da igreja, Tiago, o desmentia. Lá em Atos 15, 24, visto sabermos que alguns que saíram, está em colchetes, de entre nós
sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O estrago que faziam por onde passavam era enorme. Confundiam os novos convertidos. Davam muito trabalho para os apóstolos. O povo judeu, como nós falamos aqui, tinha muitos partidos, ou divisões, ou grupos. E o mais conhecido deles, de todos os grupos, eram os fariseus. Os fariseus constituíam o grupo mais conhecido da religião judaica. Pois bem, eram os fariseus conversos ao cristianismo, os chamados judaizantes. Os demais grupos judaicos, em sua maioria, não queriam qualquer aproximação com os cristãos. Alguns judaizantes famosos. Judas era judaizante. Devido à sua forte parceria com ele, alguns estudiosos também entendiam que Silas fosse da corrente judaica denominada judaizante. É notória a inclinação de Silas como judaizante, porém não se sabe se ele era grego ou judeu. Caso fosse judeu, seria certamente um judeu helenista. Silas ficou em Corinto enquanto Paulo seguiu viagem. Depois de Corinto, eles não trabalharam mais juntos. Não há indícios de uma ruptura entre ambos, como aconteceu, por exemplo, entre Paulo e Barnabé. Silas simplesmente ficou trabalhando ali em Corinto enquanto Paulo seguiu adiante. Muitos estudiosos entendem que, devido à oposição de Silas, um judaizante, e Paulo, contrário a essa corrente, poderia então ter sido o estupim para uma rixa entre ambos e causando a separação da dupla. Nenhum outro apóstolo teve tantos problemas com os judaizantes como Paulo. Eles eram uma pedra no sapato de Paulo. Debatiam com ele, muitos o odiavam. Era um confronto muito grande. Quando Paulo chegava a uma localidade, alguns acontecimentos eram recorrentes. Paulo, em primeiro lugar, ia até a sinagoga local. Ali debatia com os judeus, tentava persuadir eles sobre o Messias, sobre o unigênito Filho de Deus. Todo sábado Paulo estava lá na sinagoga para esse verdadeiro confronto. Paulo era quase que invariavelmente, geralmente, na grande maioria das vezes, expulso da sinagoga. Paulo então plantava uma igreja local, deixava um líder de sua confiança, responsável por pastorear a igreja, ia embora, continuava seu trabalho, e lá vinham os judaizantes entrando em cena para desfazerem os ensinos de Paulo. E isso nós vimos muito claro, por exemplo, na Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas é considerada como a carta magra da igreja, e ela tem sido chamada assim por alguns escritores. O principal argumento é a defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino dos judaizantes. Esses falsos mestres insistiam que a observância das cerimônias da lei era a parte essencial do plano da salvação. Gálatas tem sido considerada a primeira das muitas cartas escritas por Paulo. A igreja na Galácia foi fundada por Paulo. Aparentemente, Paulo tomou conhecimento dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Muito provavelmente essa igreja se constituía nos seus primeiros convertidos ao Evangelho de Cristo. Muito provavelmente esse seria o primeiro povo de Paulo, primeiros discípulos de Paulo. Paulo, em sua primeira viagem missionária em companhia de Barnabé, havia rumado do mar para o norte. Eles embarcaram no ocidente da Galácia, mas rumaram por terra para o oriente da Galácia. Então, quais são os motivos da carta aos Gálatas? A controvérsia judaizante. Paulo e Barnabé evangelizaram o sul da província da Galácia. Em toda a região a igreja era predominante gentílica. E após a saída da dupla de missionários, alguns judeus judaizantes entraram na igreja, como acontecia de novo, quase que invariavelmente em todos os lugares por onde Paulo passava, e passaram a contrapor os ensinos de Paulo.
Esses pregadores se diziam cristãos, mas eram, na verdade, judaizantes. Os Gálatas assimilaram esse falso ensino, que colocava a lei, o calendário judaico e suas ordenanças como itens imprescindíveis à sua salvação. Fizeram o povo erroneamente pensar que Paulo não havia explicado tudo o que seria necessário para que eles fossem salvos. Aqueles judaizantes estavam querendo que os Gálatas entendessem seus ensinos como complementares ao de Paulo. Isso frustrou a confiança dos Gálatas em Paulo, pois parecia que o apóstolo não os havia ensinado tudo. E Paulo escreve lá em Gálatas 4,16: Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estava presente convosco. E aqui nasce a doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina é uma resposta à invasão judaizante na Galácia, que pregava a necessidade da observância das obras da lei como componente indispensável à salvação. Paulo então ensinou aos Gálatas, e já havia ensinado aos Gálatas, da salvação pela graça, como única e exclusiva para a conversão através da fé em Jesus Cristo. Após a sua saída dali, vieram então os judaizantes, desfazendo sua pregação e ensinando a chamada doutrina judaizante. Paulo então tem que escrever a eles para desfazer esses falsos ensinos. Foi criada então a chamada doutrina da justificação pela fé, a partir desse embate teológico, o qual foi amadurecido logo depois lá na Epístola aos Romanos. Bom, como mencionado anteriormente, foi preciso um concílio para resolver essa situação. Concílio é uma grande reunião onde havia debate, onde havia discussões e onde deveria chegar a um denominador comum. E esse denominador comum seria, então, o norteador a partir de, então, dos movimentos da igreja. E qual foi o norteador? Qual foi a decisão desse concílio? Foi que os gentios não precisavam se tornarem judeus através da observância de leis, de rituais e cerimônias. O Concílio de Jerusalém ele gerou muita discussão. Não foi fácil chegar a um denominador comum. Os assuntos ali eles precisavam ser debatidos e o foram com muita ênfase. A disputa entre os judaizantes que também entraram lá no concílio, eles entraram lá no concílio sem ser convidados, foi batido o martelo. A partir, então, da intervenção de Tiago, que se mostrou um líder conciliador, foi batido o martelo. Os novos convertidos apenas teriam as seguintes exigências a cumprir, lá em Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. As igrejas, as comunidades, precisariam ficar sabendo do resultado daquela grande assembleia. Era necessário dar publicidade ao que fora decidido. As cartas, com as observações a serem seguidas pelas lideranças de seus congregados, chegariam pelas mãos dos emissários do colégio apostólico. Lá em Atos 15, 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Paulo, então, fez questão de informar as igrejas que fundara durante sua primeira viagem sobre as decisões do Concílio de Jerusalém. Isso traria uniformidade entre as igrejas que falariam todas uma mesma língua. Nosso terceiro tópico, a tendência judaizante hoje, agora, atualmente, na contemporaneidade. O mesmo evangelho, o perigo da doutrina judaizante,
as práticas judaizantes atuais. Os judaizantes de hoje, ainda hoje existe esse movimento? Sim, continua sendo disseminado. Muitas igrejas que não têm ligação direta com o judaísmo estão adotando táticas condizentes com essa doutrina. A guarda do sábado, as festas judaicas, elementos e símbolos judaicos nos cultos. Então, essa doutrina judaizante continua ainda a permear algumas igrejas e denominações. Isso pode até nem ser heresia, porém são elementos restritos ao povo judeu. Sim, guarda do sábado, festas judaicas, elementos e símbolos judaicos são comuns ao povo judeu, são comuns às sinagogas espalhadas pelo mundo, cada um no seu devido lugar, ocupando o devido espaço. Os símbolos judaicos são extremamente necessários nas sinagogas, lugares dos cultos do povo judeu, mas não cabem em nossas igrejas. Tanto os judeus como cristãos têm o seu direito de participar da igreja do Senhor, mas ocupando seus respectivos espaços. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário sobre o que você está achando do trimestre, sobre o que achou dessa lição. Deixe um comentário para que nós possamos ler, isso nos deixará muito feliz. Inscreva-se no canal e nos dê essa alegria, nos dê esse privilégio. Muito obrigado a você e muita graça para você em 2025. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.